Cara, Chuck Norris morreu e isso não é só sobre a morte de um ator ou de uma figura famosa. É sobre aquele tipo de notícia que quebra uma ilusão silenciosa que a gente carrega desde sempre. A ilusão de que algumas pessoas simplesmente não vão embora, porque de alguma forma a gente associa certas figuras à ideia de permanência, como se fossem parte fixa do mundo. E quando elas desaparecem, não é só uma perda, é um lembrete. Um lembrete que a gente passa a vida inteira tentando ignorar. A gente sabe, racionalmente, que todo mundo morre. Mas existe uma diferença entre saber e sentir. Porque sentir isso de verdade muda alguma coisa dentro de você. Muda a forma como você olha pro tempo. Muda a forma como você enxerga a sua própria vida. E talvez seja por isso que esse tipo de notícia incomoda tanto. Não pela pessoa em si, mas pelo que ela revela. Existe uma espécie de piloto automático na forma como a gente vive. Os dias passam, as semanas passam, os anos passam. E a gente vai se acostumando com a ideia de que tudo vai continuar como tá. E que as pessoas vão continuar ali. E que as oportunidades vão continuar existindo. Que o tempo de alguma forma vai esperar. Mas não vai. O tempo não faz pausas. Ele não negocia. E principalmente, ele não se importa com o quanto você ainda queria fazer. Se você parar pra observar com honestidade, grande parte das decisões que a gente toma parte de uma suposição invisível. Eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho tempo. Tempo pra mudar de vida. Tempo pra correr atrás de algo. Tempo pra consertar erros. Tempo pra começar. Só que essa ideia não é uma certeza, é uma aposta. E uma aposta arriscada. Porque ninguém sabe quanto tempo realmente tem. E mesmo assim, a gente vive como se soubesse. A morte de alguém conhecido ou simbolicamente forte funciona como uma ruptura. É como se, por um instante, a realidade atravessasse essa camada de ilusão e você percebe algo desconfortável. A vida não é estática. Ela não está ali esperando você decidir vivê-la. Tá acontecendo algo, agora. E quando você adia, hesita ou ignora, ela continua passando. E talvez a parte mais difícil de aceitar é que esse tipo de acontecimento nunca é só sobre o outro. Ele é inevitavelmente sobre você. Porque ao ver alguém partir, você não está só testemunhando um fim. Você está vendo um reflexo, um lembrete silencioso de que o mesmo processo está acontecendo com você. Desde o dia que você nasceu. E isso não é dramático. É só real. Mas a gente evita pensar nisso. O tempo todo a gente se distrai, se ocupa, se anestesia com rotina, com entretenimento, com preocupação pequena. E tudo pra não encarar uma verdade simples. O tempo é limitado. E quando essa verdade aparece, nem que seja por alguns segundos, ela desestabiliza. Porque ela te obriga a se perguntar coisas que normalmente ficam escondidas. Eu tô vivendo do jeito que eu quero? Ou só seguindo no automático? O que eu tô adiando há anos? O que eu nunca tive coragem de começar? Mas talvez esse desconforto tenha um propósito. E talvez ele seja necessário. Porque sem ele, é muito fácil desperdiçar a própria vida sem perceber. É muito fácil viver anos ou décadas sem nunca realmente decidir viver de verdade. Sem nunca assumir o controle. Sem nunca sair do padrão. Lembrar que o tempo é finito. E é o que quebra isso. A morte não é só uma tragédia. Ela é paradoxalmente o que dá valor à vida. Porque é a limitação que cria significado. Se o tempo fosse infinito, não teria urgência. Nada exigiria escolha, nada seria realmente importante. É o fato de que tudo acaba que faz cada momento ter peso. Então talvez a questão não seja apenas lamentar quem foi, mas sobre refletir quem ainda está aqui. Sobre o que você está fazendo com o tempo que você tem. Porque no fim, não importa se você é conhecido, anônimo, forte ou comum. O destino é o mesmo. A diferença, ela está no caminho. E principalmente, na consciência que você tem enquanto percorre esse caminho. Obrigado por assistir e até a próxima.